A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 31 e versículo de número 22, que diz assim: No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que o Deus que se responsabiliza por você estar neste lugar, o Deus que te guarda, o Deus que guarda os propósitos dele. Deus tinha um propósito com Jacó. Deus tinha um propósito com a descendência de Jacó. Então Labão não poderia tocar nele, porque quando Jacó ele sai da casa de Labão, seu sogro, a Bíblia diz que ele sai com o direcionamento de Deus, porque o anjo do Senhor havia dito para Jacó que era para ele retornar para a terra de seus pais. Então, era o tempo de Jacó retornar, era o tempo de Jacó sair da casa de Labão, e Labão precisava respeitar. Deus disse a Labão: não fale nem bem nem mal a Jacó. Ou seja, Deus estava livrando Jacó da fúria de Labão contra a vida dele. Deus está dizendo para você: eu te defendo. Eu te defendo, eu me responsabilizo por você. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que me defende e se responsabiliza por mim. Quando nós fazemos, irmãos, as coisas na direção de Deus, podemos ter a convicção de uma coisa: que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos proteger, que Deus vai suprir a nossa necessidade. É por isso que nós temos que aguardar na direção de Deus. Talvez você entrou aqui querendo tomar algumas decisões, mas eu quero lhe dizer: só tome a decisão quando o Senhor lhe confirmar. Isso aqui é um mistério da parte de Deus. Só tome uma decisão na sua vida quando Deus lhe direcionar qual passo você deve trilhar. Mesmo não estando tão confortável na casa de Labão, Jacó permaneceu ali até o dia em que o anjo do Senhor disse para Jacó para que ele retornasse para a terra dos seus pais. E hoje o Senhor está dizendo para você: continue aonde eu te coloquei, porque o Senhor me responsabiliza por você. Só saia de onde Deus lhe colocou quando Deus confirmar. Quando Deus disser para você é tempo, você sai. Mas enquanto isso, continue, permaneça onde você está. Havia uma palavra de Deus sobre a vida de Jacó e nós sabemos disso. Havia uma promessa de Deus. Deus iria fazer Jacó retornar, como Deus havia dito, que Deus disse a ele que iria guardar ele durante todo aquele processo. E Deus guardou Jacó, Deus enriqueceu Jacó. E havia chegado o tempo dele retornar. Jacó estava debaixo de uma palavra. Quando nós tomamos atitudes, decisões debaixo de uma palavra, as coisas fluem, as coisas são diferentes. E é por isso que Deus está dizendo para você hoje que é para você aguardar na direção dele. Por quê? Porque quando Deus manda, ele garante. Quando Deus ordena, ele se responsabiliza. E eu vejo Deus se responsabilizando por pessoas que estão aguardando nele. Por isso Deus disse a Labão: guarda-te, não fale bem nem fale mal a Jacó, porque Deus se responsabilizava por Jacó. Deus sabia da fúria que estava no coração de Labão contra ele. Deus sabe quem são os nossos adversários, mas se nós estamos na direção de Deus, nós não precisamos temer. Se nós estamos debaixo de uma palavra, nós podemos ter a certeza que Deus vai nos guardar, que Deus vai fechar a sepultura, que Deus vai abrir caminho para a gente passar, que Deus vai mandar o mantimento, que Deus vai providenciar segundo aquilo que a gente necessita e que nada vai faltar. Mas isso tudo é quando estamos debaixo da direção de Deus. Jacó estava debaixo da direção de Deus e hoje Deus está dizendo: não faça nada sem antes pedir a minha direção. Você vai ver aqui em Gênesis 31, versículo 13: eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Deus havia dito isso para Jacó em sonho. Então aqui nós observamos que Jacó saiu da casa de Labão com uma direção. A direção de Deus é essencial
Não tem como, irmãos, pessoas que servem a Deus andar segundo a sua própria vontade. Hoje eu acordei, me deu na teia de eu fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Não é assim. Quem serve a Deus não toma decisões precipitadas. O lugar pode estar apertado, pode estar estreito, você pode não estar tão feliz porque tem a certeza de uma coisa. Jacó já não estava tão bem na casa de Labão, mas ele aguardou na direção de Deus, porque a Bíblia diz que o semblante de Labão e dos filhos de Labão já não eram mais o mesmo com Jacó. Você acha que era fácil para Jacó permanecer ali? Não era. Mas Jacó continuou naquele lugar, até o dia em que Deus disse a ele: pode ir, volte. E no dia que Deus disse isso, Deus se responsabilizou por ele nos mínimos detalhes. Quando Deus ele lhe dá uma direção, minha irmã, ele vai providenciar tudo para você. É por isso que nós precisamos ter a convicção, a certeza de que Deus está conosco. Se Deus está comigo, tudo pode ser contrário. Pode ter luta, adversidade, as pessoas podem estar contra, mas eu continuo firme, tendo a certeza e a convicção de que Deus vai cuidar de mim nos mínimos detalhes. Deus não deixou Labão fazer mal nenhum para Jacó. Labão estava irado porque Jacó havia fugido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus não deixou Labão tocar em Jacó. Deus é Deus de livramento, Deus livra os seus propósitos. Deus abre porta onde não tem parede, Deus providencia, Deus cuida de tudo. Quando Ele manda você fazer algo, Ele se responsabiliza. Havia uma fúria do irmão de Jacó também contra a vida dele, Esaú. Foi por isso que Jacó saiu da casa de seu pai, porque Esaú estava furioso e tinha jurado Jacó de morte. Então Jacó precisou sair da casa de seu pai e ir para a casa de Labão, que era irmão da mãe dele. Então nós vamos observar que até o retorno de Jacó era perigoso. Porque mesmo passando tantos anos, Jacó não sabia como estava Esaú. Se Esaú ainda estava nutrindo, se ele já havia perdoado ou não. Mas a Bíblia diz que Jacó confiou na palavra de Deus e Deus preparou tudo até com Labão. Deus preparou o território para a volta de Jacó. Quando eu faço algo na direção de Deus, Deus prepara tudo. E eu vou lhe dizer algo, até o que era para dar errado dá certo. Declare comigo, tudo na direção de Deus é perfeito. Então por isso eu vou andar na direção de Deus. Tudo na direção de Deus é perfeito. E por isso eu vou andar na direção de Deus. Deus trouxe pessoas aqui especificamente para falar contigo e para lhe dizer: não se precipite, aguarde na minha direção. A direção de Deus, irmãos, é perfeita. A direção de Deus, minha irmã e meu irmão, não tem como dar errado. Deus, ele se responsabiliza por todas as coisas. Mas se Jacó tiver saído da casa de Labão quando ele quis, quando deu na teia, quando o semblante dos filhos de Labão já não era mais o mesmo com ele, quando Labão já tratava ele com engano, se ele tivesse saído sem direção, com certeza aquilo ali ia dar o quê? Problema. Mas Jacó aguardou Deus falar com ele. Tudo pode estar difícil onde você está, mas Deus ele trouxe aqui para lhe dar uma direção. Aguarde no que eu vou falar. Aguarde no que eu vou lhe mandar fazer, porque no dia que Deus disser para você vai, Ele vai abrir caminho, Ele vai preparar corações, Ele vai movimentar causas, situações para que você seja abençoado. Deus se responsabilizou por Jacó nos mínimos detalhes, e eu vejo Deus se responsabilizando por pessoas que vão andar debaixo da direção dele, vão fazer o que Ele manda e não o que você quer fazer. Quando você faz o que Ele manda, quando você faz o que Deus ordena, você é abençoado abundantemente. Por que Jacó, ele prosperou tanto? A Bíblia diz que ele prosperou, ficou riquíssimo. Ele ficou mais rico do que o próprio Labão. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando Jacó veio da casa do pai dele, fugido da fúria de Esaú, a Bíblia vai nos dizer que ele veio, mas ele não veio trazendo nada. Só veio ali só com a cara e com a coragem. O restante, meu irmão e minha irmã, ele conquistou quando estava na casa de Labão. Quando a gente vê toda a riqueza de Jacó, a gente não pode esquecer que Deus prosperou ele naquele lugar. E Deus é o Deus que prospera. Deus é o Deus que abençoa quando estamos debaixo da direção dele. Você acha que foi fácil para Jacó o período na casa de Labão? Não foi. Porque Jacó se apaixonou pela filha de Labão chamada Raquel. Jacó trabalhou para ter a filha de Labão, que foi Raquel. Mas a Bíblia diz que Labão enganou, entregou para ele quem? Lia. Lia não era a mulher que ele amava.
Mas ele teve que ficar com Lia, porque ele ficou com ela na noite de núpcias, então ele teve que ficar com ela. Trabalhou mais 7 anos para ter quem? Para ter Raquel. Você acha que foi fácil para ele? Não. Ele poderia ter dito, eu não vou ficar mais aqui, meu tio tá me enganando, tá fazendo isso contra mim. Mas ele continuou firme no propósito. Não vai ser fácil o crescimento nunca é fácil. Quando a gente lê que Jacó cresceu, prosperou, ficou riquíssimo, a gente acha lindo, né? Deus abençoou Jacó. Mas não esqueça que houve um processo de humilhação na vida dele. Houve um processo de pessoas, cada dia tá com a face, com o semblante, que enquanto Jacó não estava enriquecendo, tava tudo bem. Enquanto Jacó estava trazendo prosperidade para a casa de Labão e para Labão, tava tudo lindo. Mas a partir do momento que Jacó começou a prosperar, que Jacó começou a crescer, a Bíblia diz que o semblante de Labão e dos filhos dele já não era mais o mesmo com Jacó. E vai ter muita gente que vai mudar quando vê o teu crescimento, se prepare. Tem muita gente que não vai gostar do que Deus vai fazer na sua vida. Mas qual é a sua parte? O que você tem que fazer? Continuar firme. Continuar no propósito e só sair daí quando Deus lhe ordenar. E só tomar uma atitude quando Deus lhe mandar. Tem muita gente que fica tomando atitudes, que fica tomando direções sem Deus mandar. Apertou aqui pra mim, eu não quero mais ficar. Não fica, mas Deus tá dizendo, tá apertado aí, mas continua até o dia em que eu te disser saia. Você lembra quando Agar, a primeira vez, quando ela ainda estava grávida de Ismael, a Bíblia diz que ela saiu da casa de Abrão, sem Deus ordenar, sem ser o tempo de Deus, né? E a Bíblia diz que ela teve que retornar. O anjo do Senhor encontrou ela no caminho e disse a ela, volte e humilha-te. Ela precisou se humilhar, precisou voltar. E quando nós tomamos a direção sem Deus mandar, o que acontece? Nós precisamos voltar, precisamos nos humilhar. Mas quando chegou o tempo de Agar sair, foi Deus quem disse a Abrão, manda ela embora, pode mandar que eu me responsabilizo pelo menino, manda embora. E isso aconteceu, irmãos, de uma forma tão sobrenatural, que Deus cuidou do menino porque era descendência de Abraão. Então nós observamos que tudo no tempo de Deus é perfeito. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, agora quando a gente quer fazer é outra. Não tome decisões precipitadas. Não faça aquilo que tá dando vontade de fazer. Eu não sei o que você entrou aqui pensando em fazer. Mas cuidado se você não tá pensando em fazer nada. Mas cuidado com direções lá na frente, porque Deus já pode estar lhe alertando. Quando Deus lhe disser, minha filha, eu aprovo, tu pode ir sem medo nenhum. Você não precisa, minha irmã e meu irmão, se preocupar com nada, porque Deus vai prover tudo. Porque quando Ele manda, irmãos, Ele garante. Como aqui, Deus estava cuidando de Jacó nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Jacó saiu debaixo de uma palavra. Porque Jacó saiu debaixo de um direcionamento. Deus disse a ele que era tempo dele sair. Então é claro que Deus não ia deixar Labão tocar nele. Declare comigo, eu vou fazer as coisas no direcionamento de Deus e Ele vai me livrar. Eu vou fazer as coisas no direcionamento de Deus e Ele vai me livrar. Deus livrou a Jacó da fúria de Labão. Não fale bem nem fale mal. Mas se Jacó tivesse se precipitado, tenha certeza, irmãos, que ele passaria por coisas horríveis. Porque quando nós nos precipitamos, quando nós tomamos direções que não é pra gente tomar, a gente acaba, irmãos, sabe o que acontece? A gente acaba tomando decisões e ali o problema chega pra nossa vida. As lutas chegam pra nossa história. Tem lutas que são desnecessárias. Deus está dizendo pra você, eu quero te livrar de lutas desnecessárias. Eu quero te livrar de problemas que não é pra você passar, mas depende de você. Só depende de você. Se você permanecer firme no propósito e estiver debaixo da direção de Deus, você pode ter convicção, Deus vai se responsabilizar por você. Deus vai trabalhar por você, Deus vai lhe defender, Deus vai te livrar, Deus vai abrir porta. Mas quando você está fora da direção de Deus, minha irmã, não tem como Deus lhe abençoar. Não tem como Deus abrir a porta, porque tem pessoas que muitas vezes tomam a atitude por si mesmo. Eu não quero, não tá legal pra mim, eu não tô me sentindo bem, eu vou lá e tomo a atitude sem perguntar a Deus. Aí depois, quando as consequências chegam, a pessoa quer culpar a Deus ou até mesmo quer forçar a Deus resolver o problema. Só que Deus não é nem meu empregado, nem seu, nem de ninguém. Ele é santo, Ele é puro, Ele é poderoso, Ele é grande. E nós temos livre-arbítrio. Se a gente consultar a Deus e fizer como Ele mandar, é claro que Ele vai se responsabilizar por nós. Mas nós não podemos querer cobrar a responsabilidade de Deus quando a gente toma atitude sem consultar a Deus, ou quando consultamos e tomamos a atitude que queremos.
Para tudo tem uma consequência. E hoje Deus ele trouxe aqui para te falar: permaneça aonde você está, até o dia em que Deus lhe disser pode ir. Isso aconteceu também com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus, quando apareceu ressurreto, disse aos discípulos: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos obedeceram, permaneceram em Jerusalém, até a descida do Espírito Santo, até o dia em que o Senhor viu que eles estavam preparados, porque o não de Deus não é o castigo, o não de Deus é porque você não está preparado. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas Ele ainda não fez, porque você não está apto, não está preparado. Então Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus conhece a minha estrutura e a sua. Deus conhece a minha necessidade e a sua. E através dessa palavra, os céus está dizendo para você: não se precipite. O Senhor, Ele disse a Labão: não fale bem e nem fale mal com Jacó. Ou seja, não se intrometa, Labão, porque Jacó está na minha direção. Mais ou menos isso. E é isso que acontece quando você está debaixo da direção de Deus. Quando você está debaixo da direção de Deus, é tão diferente que Deus, Ele mesmo se responsabiliza por você. Ele mesmo responde por você. Ele mesmo te livra, Ele mesmo marca encontro com seus perseguidores. Ele mesmo abre a porta na sua vida. Ele mesmo toma a direção de tudo. Quando Ele está na direção, quando você está debaixo da palavra dele. Faça tudo debaixo da palavra de Deus. Declare comigo: eu não vou tomar atitude precipitada, mas eu vou aguardar na direção de Deus. Eu não vou tomar atitude precipitada, mas eu vou aguardar na direção de Deus. No início pode até ser difícil aguardar, porque não é fácil a gente aguardar quando nós queremos tomar uma decisão, quando nós queremos fazer algo. Mas através dessa palavra, o que Deus ele diz para mim e diz para você: aguarde. Não é fácil aguardar. Uma geração que as pessoas elas querem tudo muito rápido, não é verdade? Porque vivemos uma geração que as pessoas elas querem as coisas para já. Mas com Deus não é assim. Tudo é no tempo dele. No tempo dele é perfeito. Aguarde o tempo de Deus, porque Deus é fiel para cumprir cada promessa na sua vida, e tudo no tempo de Deus é perfeito. Quando é no tempo de Deus, Ele se responsabiliza por nós. Declare comigo: eu não vou tomar atitudes sem antes consultar a Deus. Eu não vou tomar atitudes sem antes consultar a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta direção, por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque assim como o Senhor esteve com Jacó, meu Deus amado, como o Senhor o guardou, protegeu, nós também queremos estar contigo como Jacó esteve. Nós queremos estar debaixo da tua direção. Não deixa, Pai, a gente se precipitar. Não deixa a gente tomar atitudes, meu Deus amado, que venham desagradar o teu coração, mas que possamos aguardar na tua direção, que possamos aguardar naquilo que o Senhor tem para nós, porque a tua vontade é boa. A tua vontade é perfeita e agradável. O Senhor se responsabiliza por aqueles, meu Deus amado, que são fiéis, por aqueles que aguardam na tua palavra. E nós não queremos tomar atitudes por nós mesmos, mas queremos tomar atitudes segundo a tua palavra, segundo o teu desígnio, segundo aquilo que o Senhor ordena, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Então eu te peço, toma primazia, Jesus. Toma primazia, Espírito Santo de Deus. Nos livra, nos protege e esteja conosco, guiando cada passo, cada direção, que a gente não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem tomar atitude sem o Senhor ordenar, mas que possamos estar debaixo da tua palavra, estar debaixo da tua direção e obedecer as tuas ordens, porque é aquilo que o Senhor manda, meu Deus amado, a gente fazer na hora a gente não compreende, mas depois a gente vai entender que a melhor direção era o tempo de Jacó sair da casa de Labão, e no tempo certo as coisas acontecem. É bom, meu Deus amado, fazer tudo no teu tempo, porque as coisas no teu tempo é perfeita. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha tomar a direção dos nossos passos a partir de agora e não deixa a gente se precipitar. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve
congregar porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego. Meu Deus amado, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar de uma maneira extraordinária, como só o Senhor sabe fazer, Pai. Eu te peço, meu Deus amado, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos mostre as direções. Nós queremos andar segundo a tua direção, como Jacó andou. Jacó foi abençoado. Jacó prosperou na casa de Labão porque ele permaneceu no lugar da obediência até o dia que o Senhor disse para ele sair. Então que possamos permanecer como Jacó e só sair quando o Senhor ordenar, como ele fez, assim como os teus discípulos também permaneceram em Jerusalém. Nós queremos permanecer no lugar da obediência até o dia em que o Senhor nos ordenar para a gente sair. Não deixa a gente tomar atitudes precipitadas, mas nos mostra a tua direção. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus disse para você, não se precipite, mas faça como Jacó, aguarde na direção de Deus, porque todas as vezes que você aguarda na direção de Deus, Deus vai se responsabilizar por você, nos mínimos detalhes. Deus não deixou Labão tocar em Jacó, não fale bem e nem fale mal a ele, sabe por quê? Porque Deus estava com Jacó e Jacó estava debaixo da palavra de Deus. Quando estamos debaixo da palavra de Deus, as coisas são diferentes. Deus se responsabiliza por nós nos mínimos detalhes. Ande debaixo da direção de Deus e Ele se responsabilizará por tudo na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.